Olá, meus amores, bom dia. Tudo certo com vocês? O nosso assunto de história hoje tem como tema escola, minha segunda casa. A gente tem um certo apreço, um certo carinho pela nossa escola, não é mesmo? Pela Chapeuzinho Vermelho. E a gente deve considerá-la a nossa segunda casa. A gente deve sempre prezar por um ambiente de respeito, carinho, gentileza e amor, certo? Como se fosse a nossa própria casa, porque a gente passa uma parte do nosso tempo dentro dela, certo? Mas será que todas as escolas eram assim? Vamos descobrir? Então, como eram as escolas antigamente? Por um certo período da história, não houveram escolas, não existiam escolas, certo? Existiam as professoras que davam aulas às crianças em suas próprias casas, ou as crianças recebiam a professora em suas casas e tinham a aula, certo? Eram professoras particulares. Mas essa forma de ensino não era para todas as crianças, certo? Eram para aquelas famílias que tinham uma condição financeira mais alta, certo? Depois de um certo tempo, passou a se criar espaços para que as crianças pudessem ir até lá e terem as aulas. Então, foram criadas as escolas para meninos e as escolas para meninas. Eram ambientes separados. Então, geralmente os meninos, eles estudavam geometria, matemática, aprendiam a ler. Já as meninas tinham um ensino mais voltado para o lar. Elas aprendiam alguns afazeres domésticos, por exemplo, costurar, bordar, cozinhar, certo? E também aprendiam a ler. Logo depois, houve a junção dos gêneros, certo? Os meninos e as meninas passaram a ter um ambiente, a ter aula em um ambiente só, um ambiente único, tá? Mas as escolas antigamente eram bastante rígidas, certo? Existiam castigos físicos. Por exemplo, o aluno que não soubesse a lição ou a tabuada, eles recebiam uma palmada na mão. Outros ajoelhavam no milho e ficavam por um certo tempo. Então, eram castigos que os professores davam aos alunos quando não sabiam determinada atividade ou determinada lição, certo? Outra coisa que existia também é que os professores, na maioria das vezes, eles faziam com que os alunos decorassem o assunto e não que aprendessem, o que hoje em dia é bem diferente. A gente pode observar na foto que existe um padrão das carteiras e também do uniforme dos alunos. Dois pontos que hoje ainda a gente percebe nas escolas, certo? Atuais, que é uma certa posição de cadeiras em filas e o uniforme, que é bastante importante para a identificação dos alunos, não é mesmo? Mas hoje, atualmente, a gente tem um espaço bem dinamizado, um espaço diversificado, certo? Um espaço em que não existem mais esses castigos físicos, certo? A gente tem um ambiente de carinho, um ambiente de troca de experiência, certo? De aprendizagem. E a gente também dinamiza esse espaço. Nem sempre as cadeiras estão organizadas em filas, a gente muitas vezes faz um círculo, muitas vezes a gente senta em dupla, certo? Então, isso é uma mudança entre as escolas antigas e as escolas atuais, tá? Então, para que a escola funcione de forma legal e bem, precisam que alguns membros contribuam para isso. Então, a prova vai falar aqui alguns membros da escola, da comunidade escolar, tá certo? A gente vai começar pela direção. O que é a direção? É exercido por uma pessoa qualificada na área da educação que tem um amplo olhar em vários setores da instituição de ensino, tais como educacionais e administrativos. Neste cargo, a gente tem a figura de Prodalva, que é a diretora da escola, ela está à frente da escola, certo? A gente tem também os serviços gerais, que são executados por funcionários da escola que cuidam da higiene e da limpeza de alguns serviços de manutenção, certo? Então, nesse cargo a gente tem Nê e Cris,
certo? Que são as responsáveis por deixar a nossa escola limpinha, cheirosa, organizada, não é mesmo? A gente tem também a secretaria, que é o departamento que cuida da administração escolar, que realiza a matrícula dos alunos, guarda seu histórico escolar e cataloga os dados do fichário. Trabalha diretamente com a direção. Neste posto, a gente tem Prolinda e Procatiane, que são elas que ficam lá na secretaria atendendo os pais, passando transferências, históricos escolares, certo? A gente tem aqui agora os alunos, certo? Então, os alunos, eles são o centro da escola e nela desenvolve sua formação para a vida adulta. Não existe escola sem alunos. É importante que o relacionamento entre os colegas seja de companheirismo. E aqui, a Pro não poderia citar todos os alunos da nossa escola, mas a Pro resolveu colocar as fotos de vocês para representar todo o corpo discente da nossa escola, certo? De todas as séries, de todos os turnos, certo? E a gente tem ainda o educador professor, que realiza com o aluno uma troca de experiências na aprendizagem, ou seja, a Pro não só ensina, a Pro também aprende muito com vocês, certo? É uma troca de aprendizagem. Seu papel na escola é muito importante, acompanhando durante o ano muitos alunos. Ele não só ensina, mas principalmente educa com dedicação e carinho. Então, no corpo docente da nossa escola, que é o corpo de professores, nós temos Pro Débora, Pro Juliana, Pro Maria José, Pro Isabela, Pro Ana, Pro Marli, Pro Rita, Pro Sandra, Pro Daniele, Pro Fabiola, Pro Leide e Pro Josi, certo? E a gente tem ainda o coordenador pedagógico, certo? Que acompanha o processo de aprendizagem dos alunos da instituição de ensino, tanto individual quanto coletivamente. É esse profissional que tem a função de avaliar o rendimento escolar dos estudantes e buscar a causa de possíveis problemas. Então, neste posto tão importante para a nossa escola, a gente tem a Pro Eugênia, que é quem orienta as pros, quem orienta também os alunos, certo? Para a gente ter um ambiente de respeito, a gente precisa seguir algumas regrinhas e também precisamos o quê? Ter respeito aos membros da escola, certo? Não desrespeitar ninguém. A gente precisa ter uma organização do espaço e também o cuidado com o nosso espaço escolar. A gente precisa sempre manter a nossa sala limpa, jogar o lixo no lixo, não deixar papel espalhado na sala nem no pátio. A gente precisa também de companheirismo e carinho entre os colegas, além de gentileza para com todos, porque gentileza gera gentileza. E também precisamos ter respeito às regras da escola. Se são regras, elas precisam ser cumpridas, não é mesmo? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, a nossa explicação. Espero que tenham entendido. E um abraço bem carinhoso e cheio de saudades da Pro. Um beijo!